Hoje é Provérbios 31 e 24. E hoje eu vou fazer junto, né, com uma pessoa muito especial. E vocês vão ver já. Como é que você tá, Jô? Você tá bem? Tô bem. Cada vez mais feminina, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem o nosso relacionamento com Deus, a gente é a primeira a receber, né? Uhum. O meu cenário hoje, eu acho tão chique. Sabe, aquelas coisas assim, mais antigas. E eu tô aqui, gente, eu tô como uma rainha, porque eu sou uma rainha, né? Então eu tô vestida como uma rainha. E eu tô aqui na porta, porque aqui onde eu tô, né, a maioria dos quartos tem, tem estrutura mais antiga. Uhum. Então, aí eu precisava ir pra casa da minha tia, né, pra ficar bem tranquinho. Aí eu falei assim, não vou não, vou fazer de onde eu tô. Aí eu vim pra porta que é branca, né, que eu gosto do branco. Olha, a coisa antiga com aquele ferrolho. Aí eu acho lindo. Então, aí, o que quer dizer com isso, né? É que onde a gente tá não importa, né? A gente é rainha e precisa se comportar como tal. Então, cada vez mais eu me sinto mais feminina, eu ativo mais a minha identidade e, Linda. ó, então, né? A live de hoje é sobre os devocionais que a gente tá fazendo. Hoje não foi pela manhã, né? Por um Uhum. motivo especial, mas no final a gente vai fazer, então a gente tá aqui. E eu não sei se você tá com a sua Bíblia aí, mas se não tiver, tá tudo certo. Então, ó, aí eu vou fazer assim. Eu não sei se você tem como anotar algumas coisas, alguns insights que vier. Mas se você não tiver como anotar, aí você levanta a mão assim para falar, né? Porque Uhum. eu vou ler o versículo e eu pontuei algumas coisas, aí eu vou fazer algumas perguntas, você fala também, né? Que você tá vivendo isso. Essa, esse versículo de hoje tem muito forte aí em você, né? Eita. Então, na minha tradução, quer ler primeiro? Posso ler. A minha tradução é assim, ó. Provérbios 31, 24. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Olha, tá quase igual a minha. Aí na minha, tem muito com a sua, aí eu anotei outra também. Então, vai complementar. Ó, ela produz ou faz, né, roupas. Roupas também a gente lembra que são vestes, né? Então, ela faz vestes ou produz vestes de linho e as vende. Aí outra aqui. E dá cinto aos mercadores. Uhum. Aí eu grifei. Olha só, dá cinto aos mercadores. Eu falei assim, oxi, ela vende, tá. Ela vende roupas e ela dá o cinto. É como se fosse o over delivery, né? A gente vai chegar lá. É. Aí, aí a gente vai chegar lá. Uhum. Mas o primeiro que eu coloquei foi que ela faz, ela produz. E versículos antes, Lu, a gente viu que ela produz o linho, ela faz o linho. Uhum. Provavelmente, eu não sei se ela planta, porque o linho vem de uma planta, né? E a lã vem do algodão e vem eu acho que é ovelha, né? É ovelha, do animal. Uhum. Então, tu sabe que ela tinha uma fazenda, né? E a gente muitas vezes só olha por um lado. Só vê o lado de que ela tá fazendo tudo. Mas não, gente, não tem como uma pessoa sozinha fazer grandes coisas. Não tem como. Uhum. E a mãe de Lemuel estava falando para ele as características da mulher. Olha para quem ela estava falando. Estava falando para ele. Uhum. E as características da mulher, a gente sabe que somos, né? Mulheres sábias. Então a Uhum. gente aprende com ela quem a gente é e a gente também aprende a ser. Então, Uhum. imagina, ela não estava só, ela estava com o esposo dela. Aí ela produz, então ela sabe o processo. Uhum. Às vezes não precisa a gente fazer tudo, né, do processo, mas é tão bom aprender assim com leveza, né? Uhum. Porque às vezes tem pessoas que vêm aqui com a perfeição, imposição, mas não, é o que a gente vive e é leve também, né? A gente sorri. Uhum. É leve. Uhum. Uma coisa que a gente faz muito é fazer com que a gente se distancie de Jesus. Só que ele foi humano também.
E a gente não permite que ele seja o humano que ele foi. Ele sorria. Ele não vivia amargurado com a cara tá assim, toda séria, de paletó. Não. Ele sorria. Com certeza ele brincava. Sim. Ele foi criança, ele teve criança, depois adulto. Então a gente precisa aprender, né? Que seja mais leve, que não precisa dessa seriedade toda. Então a gente vai sorrir. Não precisa ficar fazendo live técnica só, né? Cheia de teologia e cheia de palavras difíceis. Essas coisas elas são boas, mas tira a nossa parte mais. Como é que eu posso dizer? Não sei se seria a palavra mais frágil, mas a nossa dependência de saber assim, ó, a gente não sabe de tudo, mas a gente tem o Espírito Santo, a gente interpreta como cabe também na nossa vida o que Deus quer falar com a gente, porque é aquilo que eu falei do shampoo ontem, acho que foi o que eu falei. Tem coisas que não servem para nós. Tem coisas que servem pra gente. A palavra de Deus ela é viva para todos, né? Todos que têm a oportunidade de ler, todos que têm a oportunidade de ser tocados pela palavra de Deus mesmo, né? Eles vão sentir, só que depende da estação que cada um tá vivendo, igual o shampoo. Eu usei 6 meses, assim, foi... Nossa, eu usei porque eu já tinha comprado, né? Eu falei, eu não posso jogar fora, né? Eu sou uma pessoa que é mordoma das coisas. Então, eu não queria jogar fora, então eu continuei usando. Mas, assim, com o cabelo bem ruim. E aí, semana passada, falei, graças a Deus, acabou esse kit. Acabou. Eu tava dando graças a Deus já. E aí, durou 6 meses. É que foi também 4 shampoos, 4 condicionadores, 2 cremes, acho que foi isso. E aí, depois eu comprei um outro lá também, que eu falei, não, esse daqui deve ser bom. Também não era. Era bom pros outros, não era bom pra mim. Eu comprei cedo, eu voltei a comprar o cedo. Ai, por quê? Não, tem, ó, qual que é o código? Eu contei pro Rafa, além de falar isso, né, de nem tudo que é bom pros outros é bom pra mim, ou pra nós, né? Tem segredos e tem códigos atrás disso. Então, assim, primeiro, eu não precisava, talvez, ter usado os 6 meses o kit, eu poderia ter dado para uma outra pessoa, que talvez o cabelo dela ia ser melhor, né? Mas eu fiquei segurando. Por que eu fiquei segurando? Porque, ó, eu comprei, agora eu tenho que usar. Eu fiz o compromisso de gastar, agora eu tenho que pelo menos usar. Mas nem sempre, não precisa ser desse jeito. Né? Às vezes você pode dar para outra pessoa. Dá para outra pessoa que vai ser melhor para ela, para que faz o que ela tá vivendo. E tem coisas que às vezes a gente abre mão da nossa vida que não precisava abrir mão. Então, por exemplo, já era bom que eu usava. Tudo bem, eu testei usar outro. Testar não é errado. Agora, testar, ver que é ruim e permanecer, aí você tá perdendo seu tempo, tá perdendo aquilo de bom que você já tinha, né? Porque meu cabelo já era bom com outro shampoo e com outro condicionador. Sempre foi bom. Não quer dizer que eu não possa testar um outro e ver, mas agora eu aprendi que se eu precisar testar, eu vou testar. E se der errado, eu vendo ou dou para outra pessoa, mas eu não vou permanecer no erro. Entendeu? Olha esse código aí, eu peguei sobre o testar. E para você testar, você tem que testar com 4 de uma vez só. Poderia testar com... Não, é porque era assim, ó, um faz isso, outro faz isso, outro faz isso, entendeu? Era tipo para usar em conjunto, assim. Ah, entendi. Nossa. Não vi diferente. Enfim, olha o segredo do primeiro testar. E era o que ela fazia, hein? Ela testava, ou seja, ela usava primeiro. Depois ela viu que era bom. Aí ela foi e disse assim, não, eu vou monetizar com esse propósito aqui, com minha habilidade. Eu vou oferecer esse algo bom aqui para outras pessoas também. Né? E um detalhe também aqui é que a gente precisa, todo mundo precisa usar shampoo. Só que a gente não vai usar o mesmo shampoo em todo mundo. Então, eu penso assim, ó, o princípio é para todo mundo, mas como a gente vai aplicar esse princípio? Muito bom. Muito bom. Todo mundo tem que lavar o cabelo. Agora, como
É cada um sabe o que serve para si, né? Você pode testar, ver se tem outra forma melhor. Mas aquilo que está funcionando bem e você viu que não precisa mexer, se você mexer demais, acaba. Aí a gente entra em coisas mais profundas, acaba mexendo na sua identidade, acaba mexendo na sua essência, e você se perde, porque você acha que o que era, o que você fazia não é bom o suficiente. Então você tenta modelar uma pessoa, ou uma coisa, ou uma forma melhor, e acaba se deformando para caber na forma do outro. E aí você já testou, viu que não deu e ainda continua. Então é pedir para você ficar deformado, você perder aquilo de bom que você já tinha, o que você já era. E não precisa disso. Não precisa. Viu que não serve, testou todas as possibilidades, não deu, volta a fazer aquilo que você já fazia, ou não é voltar atrás. Não é disso que eu tô falando. Assim, das decisões, não é isso. É você ter o parâmetro. Não, isso aqui funcionava bem para mim. E você ser crítico para você mesmo. Não ficar só esperando o outro falar, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo. E você sabe o que é bom para você também, tá? Você não sabe tudo que é bom para você. Mas aquilo que você já sabe que é bom e que já deu certo e que continua funcionando, ou você melhora aquilo, ou então você continua funcionando daquele jeito. Não tem como. E vindo aqui pro versículo no 24, que fala que ela produz roupas, ela fazia coisas que já davam certo. Então, assim, ela fazia várias coisas e coisas que davam certo. Então, provavelmente, né, eu creio que era assim. No verão, ela fazia roupas de verão. No inverno, ela fazia roupas de inverno. Então, ela não fazia, ela seguia o princípio da natureza, né? E a forma mudava, dependendo da estação. É a mesma coisa. E sabe de uma coisa que me veio aqui na cabeça? Eu vou até pesquisar aqui. Eu quero falar para você. Você quer falar enquanto eu pesquiso aqui? Quais foram os seus insights nesse versículo? Sim. Aí, só para fechar, que a gente estava falando sobre o como, o princípio, por exemplo, amar. Aí tem as linguagens do amor. Se a gente não sabe, né, a gente vai querer fazer igual ao que outra pessoa está fazendo, mas não. As linguagens do amor são diferentes, né? São 5. Amar é o princípio. É para a gente amar todas as pessoas. E como a gente vai amar? Então, tem a forma da gente também servir. Então, como a gente vai servir? Porque Luana, ela costura a roupa, eu tenho que costurar. Não. Então, a gente vai olhando, né? Por isso que tem a questão da identidade. Aí eu coloquei assim, ela sabe produzir desde os fios, como tecer, e também vende as vestes e faixas, e oferece faixas ou cintos, né? Eu fui pesquisar, mas eu não encontrei nada profundo sobre isso, mas eu sei que tem uma palavra muito poderosa em relação a isso, mas o que veio no meu coração eu escrevi aqui, aí daqui a pouco eu falo. Tá. Então, para resumir essa parte que eu falei, a gente resume o quê? Em processo. Ela sabe o processo, ela conhece, então para ela delegar, também isso vai facilitar, né? Vai ser mais ok para ela delegar. E quando a gente delega, não fica lá como é que fala? No controle, querer estar no controle e fazer tudo, né? Porque aí daqui a pouco a gente não consegue fazer nem outras grandiosas coisas. A gente aprendeu uma coisa, pode delegar, a gente delega e vai para a próxima. Então, você pesquisou? Pesquisei. Sabe por quê? Porque ali em Provérbios está falando que ela produz a roupa e ela fornece também o cinto. Aí, sabe o que me veio na cabeça? De Efésios 6, caminhando com a armadura. Eu anotei! Sério? Sério? Meu Deus. Eu vou falar. Aí você fala que é a mesma coisa. Ai, meu Deus! Porque veio agora. Porque ela fala do cinto e eu sei que tem o cinto aqui também em Efésios. Olha só o que está escrito em Efésios 6, gente. Caminhando com a armadura. Aí o Paulo fala, né? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra
contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Aí tem dos pés, do evangelho da paz, tem o escudo da fé, tem o capacete da salvação, tem a espada do Espírito, enfim. Mas me veio, por que veio? Porque a gente tá no mês da mulher, e a gente tá aprendendo com a Josi aqui nessas lives. E assim, Josi, eu preciso te dar parabéns, viu? Que essas lives estão excepcionais, uma mais profunda que a outra, uma mais maravilhosa que a outra, os stories trazendo assim profundidade, nossa, tá lindo, tá lindo. E de fato, assim, né, o mês da mulher, o mês de março, tudo bem que foi no dia 8, mas a gente reforça o mês inteiro, e tá sendo muito boa essa jornada também da CEO da Escrita. Por que a gente tá focando, né? Por que a gente tá falando sobre provérbios? A Josi trouxe esse desafio de fazer as 31 lives no mês de março, trazendo, na verdade, provérbios 31, os 31 versículos, né? Não os 31 provérbios, os 31 versículos, para focar na mulher e no papel da mulher. E é muito interessante, porque lá em provérbios 31, 24, que é o dia que a gente está hoje, está falando sobre a roupa e está falando sobre o cinto. Então, o que ela faz, ou seja, não adianta, eu não quero trazer peso para nenhuma mulher aqui, nem para mim, nem para a Jus, nem para nenhuma das que estão aqui e que vão assistir depois. Mas a nossa responsabilidade, ela é grande e ela é honrosa. Somos nós que preparamos os generais e soldados para a guerra. Somos nós em casa. A gente prepara. A gente prepara o marido, a gente prepara os filhos, principalmente os homens, né? Os filhos homens. Nós também, nós somos mulheres de guerra também, né? De batalha espiritual, de oração, de intercessão. A gente não é da frente de batalha. A frente de batalha é o marido. Mas a gente tá na retaguarda. E quem tá na retaguarda protege. Nós protegemos. Como que nós protegemos? Nesse caso aqui, usando provérbios, usando Efésios, com a cobertura. Em oração, em palavra de afirmação, em profecia. E esse cinto me chamou muita atenção, porque aqui tá vestindo com o cinto da verdade, trazendo em volta da cintura. O que a gente traz em volta da cintura? O cinto. A verdade. A verdade sobre o homem, a verdade sobre mim, a verdade sobre os filhos, a verdade sobre o lar, a verdade sobre Deus. E o cinto é o que segura, né? É o que segura toda a vestimenta. Né? Segura o vestido, segura, né, se for a calça, enfim. E é algo que assim, não é para ficar apertado demais, mas também não é para ficar frouxo demais. A gente precisa sentir que tá na cintura. Precisa sentir que é uma segurança. A verdade é uma segurança. Então, além da roupa que ela fazia, que ela produzia, igual a Josi falou, ela dava over delivery, aquilo que vai segurar tudo aquilo. Né? As vestes novas, as vestes, né, vestido de oração, enfim. A verdade. Então, e a verdade é dita com palavras. Com atitudes também, mas através das palavras. E a Josi trouxe muito aqui, né? As 5 linguagens do amor, tá sempre reforçando, isso é maravilhoso. E uma das linguagens do amor são as palavras de afirmação. E não é só ficar falando, você é bonito, você é maravilhoso, você é excepcional. Não é. Palavras de afirmação você é um homem... Vamos falar sobre a gente também, né? Eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher amada por Deus, eu sou uma mulher desejada, eu sou uma mulher missionária que vai pregar as nações, que já está pregando, eu sou uma mulher que carrega a mensagem. Eu sou rainha, igual você falou, eu sou uma rainha, eu sou uma princesa. Essas palavras também, a gente precisa, são as palavras do céu, que a gente precisa afirmar sobre nós. E claro que nós somos lindas, nós somos maravilhosas, né? A gente precisa também, não só sobre a gente, sobre os maridos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os sobrinhos. Assim, sobre os homens, não adianta. Quem carrega o poder de influência, não de manipulação. Não pode ser de manipulação. Quem carrega a influência é a mulher.
Então ela tem esse poder de colocar assim, ó, tô te colocando, te vestindo com a verdade. A verdade sobre você é que você é um homem bom, você é um homem digno, você é alguém que supre as necessidades da sua família, você é alguém e vestindo o homem, a sua casa, vestindo a sua casa com a verdade. É isso que eu sinto com esse cinto. É isso que eu sinto. Que é você tá vestindo, você tá assim, ó. É como se estivesse lacrando, assim, ó. Você colocou tudo que precisava e agora, ó, toma isso daqui. Isso aqui é o que vai segurar toda essa verdade sobre você. E você tá firmado nessa palavra. Eu não sei o que você ia falar. O que você ia falar? Complementa aí pra eu ver. Você falando aí, o que eu lembrei aqui é que o cinto, eu não sei se é no meio do nosso corpo, né? Assim. Mas olha só, é como se ele tá ali. É o cinto da verdade, ele tá no meio. Então, como é que eu falo? Ele expande aquela verdade para todo o corpo, não é só para mais um lado ou para mais para o outro. Uhum. É É tudo. tipo isso. Talvez você consiga entender, né? E depois explicar, não sei. Mas foi isso que veio no meu coração. E o que eu escrevi sobre o cinto, aí eu lembrei, eu fui pesquisar vários versículos que tinham cinto, não tinha nada a ver. Eu disse, não se encaixa, não se encaixa. Aí lembrei, e olha que nem foi que eu vi, né? Eu lembrei, eu falei assim, nossa, eu acho que tem cinto lá em Efésios. Eu pensei também, eu pensei agora. Então era pra gente falar disso mesmo, Era, né? sim. Aí eu quero ler na minha versão, é só um Uhum. pedacinho, né? Do Efésios 6 e o 14, né? Uhum. Cadê? É o 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Quando Uhum. fala justiça, a gente lembra o quê? O que está ajustado, ou o que precisa ser ajustado. E quando fala o cinto da verdade, como você já falou aí muito bem, né? A gente traz a verdade sobre a pessoa. Aí, olha o que eu escrevi. É que em João 8,32 fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, Uhum. ainda que ele esteja, sei lá, ferido, enganado, ele não está sendo ele quem Deus fez para ele ser, ele vai recebendo aquela verdade. E aquela verdade vai o quê? Libertar. Porque aquela verdade é o que Jesus, é o que Deus já falou. Uhum. Então, as nossas ações, né, aquela ação de entregar um cinto, ela fez a mais. Ela Uhum. poderia fazer só da mulher, né? Que ela faz roupas para sua família, ela se veste de linho fino Uhum. para o seu momento de intimidade, né, com o seu marido. É. E a matéria-prima que ela usa, o linho, como é que fala? É um tecido, vamos dizer assim, que mais caro, falando de preço, né? E ela usava, imagina aquela época, e ela usava esse tecido de linho. E não só para ela, como também para vender, né? Para comercializar. Uhum. Então, ela usava o melhor e entregava o melhor. Aí eu acho que ela pensou assim, nossa, eu estou fazendo aqui roupa. Vamos pensar que ela fazia roupas para mulheres. Aí a gente também pensa que ela fazia não só um vestido assim para sair, mas também um vestido para ela usar para dormir, no seu momento com o seu marido, intimidade. Uhum. Aí ela pensou assim, nossa, eu estou fazendo isso para ela, mas aqui em uma pequena ação, indiretamente, eu estou fazendo também para o esposo dela. Ele vai entender a mensagem. Então, se aquela esposa foi ela que foi comprar lá, Uhum. ela vai entregar para o marido. E se for o marido que foi lá comprar para a esposa, ele também vai receber algo. Então, os Uhum. dois estão recebendo. E o quê? Algo que é uma verdade. Tanto nas vestes, porque a gente tem, às vezes a gente tem muita religiosidade e veste um monte de roupa Uhum. para você ter relação com seu marido, você tem vergonha de aparecer e acha que é pecado, que não pode. Ah, é dia de ceia, não pode. Não pode, não pode é não fazer. Pecado é não fazer. Por que isso não é pecado? Pecado é fazer lá fora, né? Vai fazer com quem não é a sua esposa ou o seu esposo. Uhum. Então, ela trouxe
verdade não só para lá no cinto, né? Mas para lembrar também a esposa e falar assim, ó, o seu. Ah, e outra coisa. Aí que verdade é essa que eu acho que ia direto no coração do homem? Aí eu coloquei assim, é que ela estava dizendo, ou ela estava lembrando quem aquele homem é, sobre quem ele é. E, de alguma forma, agradecendo por ele ser quem ele é. Uhum. Deu para entender? Deu. É tipo assim, você é o homem que o Senhor falou, você é o homem viril, você é o que protege, é o que vai para a guerra, é que nos traz segurança, você é esse homem forte, corajoso. E obrigada por ser esse homem. Aqui sei lá, um agrado, assim, né? É uma gentileza por a gente ter vocês, né? Então, assim, olha como ela olhou. Hoje, a gente critica muito os homens, desrespeita muito os homens e cobra muito respeito, cobra muito ser valorizada. Mas a gente não faz isso. E é muito nossa responsabilidade. Por quê? Não só no relacionamento, mas também a gente com os filhos, porque é nossa responsabilidade, né? O filho ali, o lar. Então, que filhos a gente está preparando? Né? Como a gente está se comportando com o nosso marido? Aí foi isso que eu anotei sobre o cinto. É que ela estava lembrando ele sobre quem ele é e agradecendo por ele ser esse homem, né? Forte, corajoso, valente, guerreiro. Sim. E naquela muito isso, né? Então, o que a gente está usando para falar para os homens? A gente, né? Para os homens assim. E no nosso lugar, claro, não é estar de conversinha e não sei o quê. Não. Mas a nossa postura, o nosso. Eu estar aqui, por exemplo, falando para outras mulheres, indiretamente eu estou ajudando os homens, né? A eles serem. Nossa. Não, e, inclusive, eu incentivo as mulheres aqui a enviar essa live para os homens assistirem depois, se eles não estiverem aqui. Todas as lives, né, que você fez esse mês e tem feito todos os dias, porque fala com o casal, fala com... E quem ainda não é casal também, porque é uma forma de se preparar, né, é uma forma de você... Quanto mais conhecimento você puder adquirir antes, é melhor. O que você não conseguiu adquirir antes, no processo você vai aprender. Mas, assim, lógico que quanto antes melhor, porque depois é igual o Pablo fala, né? Daí se você alguma coisa você não escolheu bem, de alguma forma você vai ter que investir mais no treinamento. Mas é possível também, né? Tem como. Se você ama a pessoa, você está disposto a ficar com ela para sempre mesmo, e você prometeu, enfim, né? E tá tudo certo, os dois querem, então vale a pena o investimento. Meu Deus do céu, tem que aprender mesmo, né, Ju? E outra, ainda que se os dois não quiserem, mas se um quiser, tem uma frase que Deus colocou no meu coração, é assim, ó. Tem um livro que fala, se dois quiserem, a restauração. Aí Deus colocou assim, ó, se um quiser, Deus restaura. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, fala na Bíblia, ele odeia divórcio. E aqui eu não estou contra ninguém, estou trazendo a verdade. E a verdade é a que liberta. Então, Deus odeia divórcio. Então, o que ele ama? Ele ama a família, ele ama a aliança. Então, se você quer honrar essa aliança, mesmo se o outro não está enxergando, se o outro está cego, mas você quer, Deus, ele quer com você. E quem é o outro ou outras pessoas? Quando você está com Deus, você e ele é maioria. É verdade. Então, não tem isso. Se você quiser, Deus, ele restaura. Aquela pessoa decidiu. Então, ainda que ela não esteja honrando, você tá aí para honrar. E Deus, ele honra quem honra. Ele honra você, ele vai honrar. Que lindo. É verdade. E o papel da mulher, assim, dentro, né, do casamento, pensando em Efésios e pensando nesse provérbio, a hora que... Porque, assim, todas nós estamos no caminho. Ninguém aqui tá perfeito. Eu tô longe da perfeição como esposa, como dona de casa. Só que eu reconheço. Então, o primeiro passo é reconhecer. Porque tem gente que nem reconhece, né? Acha que tá tudo bem, tudo maravilhoso. E não quer transformar nada porque acha que tá tudo perfeito. E tá tudo esquisito, na verdade. Mas deixa eu terminar aqui falando, né?
quando a gente entende que a gente precisa de ajuda e que a gente quer estar no caminho da transformação, é um grande passo. Senão a gente não ia fazer live, senão a gente não ia ir fazer curso, a gente não ia fazer imersão, a gente não ia ler livros, a gente não ia trocar, ter essa experiência aqui, achando que a gente tá perfeito. Então, quando a gente reconhece, e a gente reconhece que, assim, eu não tô no papel certo, eu não tô no meu lugar que é para eu ocupar de verdade. Dentro do casamento, dentro da sociedade, dentro da profissão, como filha, se a gente não encontra o nosso papel de verdade, a gente não vai conseguir viver plenamente mesmo. A plenitude aqui na Terra, ela não vai acontecer, não adianta. A plenitude é perfeição. Então, governar aqui na Terra, a gente precisa governar? Precisa governar. Precisa desfrutar? Precisa desfrutar. Precisa assumir o papel? Precisa assumir o papel. Perfeição, você não vai alcançar. Plenitude total, não vai alcançar. Só que se você se acostumar a viver do jeito que você está vivendo, achando que tá bom, também tá errado, porque daí você está vivendo na mediocridade. E viver na mediocridade não é plano de Deus. O plano de Deus é que você conheça e prossiga em conhecê-lo. E conhecer é para a eternidade, porque Deus ele é infinito. Então, imagina, na eternidade a gente... Eu não sei como que vai ser tudo, né? Lógico que eu não sei. Mas imagina que a gente durma na eternidade. Eu não sei como que vai ser. Imagina no dia seguinte a gente acordando e... Nossa, eu não sabia isso aqui sobre Deus. Aí no dia seguinte, meu Deus, olha como que Deus é. Sabe, é a eternidade descobrindo coisas novas sobre Deus. Então isso é muito para nossa cabeça finita. Nossa cabeça ela é finita. Só que a gente pode experimentar aqui na Terra. Quando a gente ouve, né, os pregadores falando, as mulheres falando, você pode experimentar o pedaço do céu aqui na Terra, é verdade. O nosso lar pode ser um pedacinho do céu. Não vai ser perfeito, não vai ser sem defeito. Só que tem como você promover isso. Você, mulher, se você tá nessa função e hoje não tem a ajuda do seu marido, não tem a ajuda, né? Quando eu falo ajuda, assim, os dois em comum acordo querem a transformação. Porque às vezes acontece de não, igual a Jesus falou. Às vezes acontece de um não querer, só um quer. Então você vai ter que unir muita força com Deus, você e ele, para fazer essa transformação. É através do seu exemplo, das suas atitudes que você vai arrastar. Não adianta, é igual com os filhos. Eu ainda não tenho, mas eu sei que é assim. Porque dando aula eu já vejo. Às vezes não adianta falar quase nada. Mas se você começa a fazer, os alunos começam a imitar você. Porque eles estão vendo um exemplo bom. Então eles querem fazer igual. E eles estão vendo o resultado. Então eles querem fazer igual. Vão perguntar pra você, igual o Papo fala mesmo. Vão perguntar pra você, o que você fez pra estar assim? Daí você vai mostrar, eu fiz isso, isso e isso. E aí ele vai entrar no caminho com você. Então, quem acorda primeiro em casa, quando eu falo acorda primeiro, acorda pra verdade, é a pessoa que vai não carregar. Você não precisa carregar um fardo. Mas você foi despertado primeiro, então Deus chamou você. Pra você trazer o exemplo pra dentro de casa. Agora, se você foi despertado e não está trazendo bom exemplo, aí não tem palavras e não tem oração que mude, porque você nem orar, nem se ocupar de orar, você vai fazer. Imagina você vestir com um cinto a sua casa de segurança e verdade. Você não vai fazer, porque você não ora, você não cobre você de oração. Imagina se você vai cobrir o seu marido ou seus filhos. Então, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É muito mais... Como é que eu posso dizer? A família, a gente pode explicar em algumas palavras, mas para resumir e deixar assim bem simples, é o projeto de Deus na Terra. É a família, não tem mais nada. É a família. Senão ele não teria feito o homem e a mulher. Senão ele não teria falado para multiplicar. Senão ele não teria falado para encher a terra. Não é encher a terra para simplesmente encher a terra. As famílias são o pilar de Deus aqui na Terra para a transformação. Então, se isso é destruído, se não, a mulher não assume o que ela tem que fazer. Se o homem também, a gente nem falar para os homens também, né? O homem também precisa. Tem homens que são despertados antes das mulheres. Então, eles também precisam assumir. Se eles estão vendo que a mulher está fazendo algo que não era para ela fazer. Como assim, Luana? O que não era para ela fazer? Fazer o que é para você fazer, homem. Você é o sacerdote do lar, você é que tem que trazer segurança. Você é, sim, o provedor da sua casa. Você precisa ser o provedor da sua casa, sim. Não pode ser, assim, algo que a mulher, ela se abstém. Você tem que fazer e eu tenho que só ficar em casa. E a mulher fica em casa e não faz nada. Não é assim.
precisa ter bom senso, precisa ter noção, você precisa entender o seu papel. Se você é uma pessoa que quer, uma mulher que quer ficar em casa, não quer trabalhar fora, e isso tá de comum acordo com seu marido, e seu marido tá vendo que assim vai ser melhor para você e para a família, e o seu marido dá conta, faz isso, vai ser muito melhor. Agora, se não tem como, e você ainda assim insiste, não, você tem que fazer, é algo assim, é um fardo que não precisa. Vai ser pior. Vai ser pior do que se você tivesse que sair para trabalhar. Porque aí o homem vai ficar sobrecarregado, vai ficar assim, não, é minha responsabilidade, então eu tenho que me matar de trabalhar para sustentar todo mundo, sendo que a mulher tem capacidade de fazer também. A gente vê provérbios. E hoje, tem coisa que a gente nem precisa fazer mais, né, Josi? Tem, por exemplo, lógico, tem culturas e culturas. Vamos falar da nossa aqui. Não precisa mais lavar roupa lá no Rio. Eu não preciso fazer a minha roupa, né? Eu posso até aprender a costurar não, fazer crochê, fazer, enfim. Mas não tenho essa pretensão. Eu acordo cedo hoje, se eu quiser acordar cedo hoje, provavelmente eu vou acordar cedo para quê? Para fazer devocional, para fazer atividade física, para tomar banho, para sair para trabalhar. A mulher de Provérbios 31, o que ela fazia? Acordava bem cedo para fazer comida para todo mundo. Não tô falando que não tem que fazer comida, tem que fazer. Pra fazer comida para todo mundo. Provavelmente ela já entrava na rotina de fazer as roupas, já ia lá para as fazendas, para administrar as fazendas. Então, assim, hoje a gente tem muitas tarefas para fazer? Tem. Mas tem coisas que a gente não precisa mais fazer. Por exemplo, eu comprei ano passado, eu comprei um aspirador, aquele aspirador que fica rodando no chão, sabe? Eu tô rindo porque eu acho engraçado. Às vezes eu vejo uns vídeos no Instagram com o cachorrinho em cima, rodando pra lá e pra cá. E eu achei maravilhoso, porque foi uma recompensa minha que eu comprei pra mim mesmo, de algo que eu fiz, acho que foi em julho do ano passado, agosto, agora não lembro. E eu falei pro Rafa, ou eu vou comprar esse aqui, ou eu vou comprar a máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça, hoje a gente acho que nem vale a pena comprar, porque a gente quase não suja nada. E quando suja bem pouquinho, né? Então não compensa. Mas o aspirador foi bom. É assim, sabe as servas? A mulher de Provérbios tem servas. Talvez você não tenha ainda uma pessoa que pode te servir em casa, mas você tem uma lavadora de roupa, você tem uma geladeira, você tem um aspirador, né? Você tem um micro-ondas. São as nossas servas também. Por quê? Porque elas fazem algo que está diminuindo o nosso tempo de serviço, está ajudando sim. E às vezes a gente olha esse lado, ai meu Deus, eu queria tanto uma pessoa para limpar a casa. Você pode ter, a palavra fala que a gente pode ter essas pessoas para nos ajudar naquilo que a gente precisa. Só que às vezes a gente já não agradece aquilo que já tem. Então, às vezes, assim, ó, você tá com o cinto da verdade na sua cintura aí, e você tá querendo um negócio, um escudo maior do que o que você pode carregar, mas você não se fortalece espiritualmente com aquilo que você já tem. Você já tem uma roupa, você já tem um cinto, você já tem uma armadura, tem um capacete, tem a sandália, tem o anel. Você já tem a espada para você batalhar. Mas daí você também não usa a espada. Você não ora, você não jejua, você não se consagra, você não ora pelo seu lar, por você, pelo seu marido, e você quer mais poder, mais unção, mais profecia, e você não usa o que você tem. Você não coloca assim, ó, esse é o cinto que a gente tem hoje, esse é o tamanho da verdade. Ó, esse daqui é o tamanho da minha fé. Esse daqui é o tamanho aqui, ó, do tanto que eu tô me consagrando, do tanto que eu tô abrindo mão, porque não adianta. A gente não precisa fazer sacrifício, mas a gente precisa sim pagar o preço aqui na Terra. Não é o preço de sangue, não é pagar o preço que Jesus pagou, a gente nunca poderia fazer isso. Mas a gente precisa pagar o preço assim, de viver uma vida em retidão. Não é em regra, mas em agradar o coração do Pai. E agradar o coração do Pai é viver tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para nós, como casal, como família, como amigos, como empresa. É isso. Só que a gente complica, né? A gente complica muitas coisas. Porque o homem, a mulher, nós somos inteligentes. Deus nos fez inteligentes. Deus nos fez seres pensantes e questionadores. Então, muita coisa a gente quer vencer na força do braço. E às vezes não precisa. Era só colocar o escudo da fé aqui, ó. Em vez de fazer assim, né? Não, eu consigo. Eu vou lá, eu vou fazer. Vou abrir esse matagal aqui, vou explorar. Às vezes não precisava. Era só assim, ó. Minha fé tá aqui, Deus vai abrir esse caminho para mim agora. Não precisava, a gente se desgasta em coisas que não precisa.
Então, a gente já está protegido, a gente já está revestido. E o que a gente faz? Às vezes, a gente tira essa proteção para vestir algo que não vai nos sustentar, igual a verdade, igual o pinto que a gente está falando. Não vai nos sustentar. A gente quer se sustentar nas palavras e nos conselhos e nas opiniões alheias, e a gente não se sustenta na palavra de Deus. Isso é muito sério. Sobre a gente é a força, a mulher é a força, o homem tem a força. Então, se eu não estou no meu lugar, ele, que força ele vai ter? Então, é sempre. E, gente, e não é um peso para nós, é um privilégio a gente ter esse poder nas mãos. Por isso que a palavra fala que a tola era destrói. Imagina aí a gente conseguir destruir com as suas próprias mãos, não é com a mão do outro com a sua, é com as suas próprias mãos. Então, a gente tem um poder muito grande, tanto de destruir, mas maravilhosamente de edificar. Então, se a gente está num nosso lugar e a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, o seguinte, é que a gente não é obrigada a trabalhar fora. Quando Deus ele falou para Eva e Adão, falou para quem? Falou para ele, disse que o suor era dele. E para ela, ele colocou um propósito dentro do lar, vida, e gera vida para o lar. Então, olha que presente, que preciosidade. Mas, se em comum acordo, né, vocês concordam de você dar conta de casa e também lá fora, tá tudo certo. Quero pontuar uma coisa aqui. É que os filhos eles precisam muito da gente como mãe e não precisa ser um peso para você. Isso é um privilégio de crescer, ver ele falar as palavras. Agora imagina, o seu marido que está lá fora lutando na guerra, ele não vai ver. Às vezes ele não consegue ver. Agora me diga aí, o privilégio, quem é... E a gente fica lutando por esses direitos, que direitos iguais. Primeiro que a gente não é igual nem a outra mulher, eu sempre falo isso. Imagina o outro, não, mas é direito no trabalho. Não, é só superficial, isso é um engano, uma mentira. Eu não faço então, assim, quem quiser esse direito, que lute para você ser um engano, para você ser uma farsa. Porque a gente não ser quem a gente é, quem a gente nasceu para ser, a gente está sendo uma farsa, a gente está sendo uma mentira. Mas eu preciso saber quem eu sou, aprender a ser, aí eu vou viver a verdade. E eu vou proporcionar esse instinto da verdade. Aí, olha só que exemplo que eu lembrei aqui. Eu ouvi, uma pastora falou, isso foi muito, muito forte. Ela falou que estava devendo tudo, no apartamento dela, devendo o apartamento, devendo energia, não sei quantos meses. E o marido dela não estava em casa e chegaram lá e cortaram a luz. Por último, né, cortaram a luz. Ela falou assim, meu Deus. Aí os filhos começaram a perguntar, mãe, o que é isso, mãe? Aí ela falou assim, calma, filho, o pai vai resolver. Quando o pai chegar, eu converso com ele, a gente vai resolver. Acalmou, né, o coração dos filhos. Quando o marido chegou, ela sentiu assim, que era para ela, para ela se preparar para ter relação com ele. Olha só. Aí ela falou assim, como assim, sem energia? Ela inventou lá um negócio, acendeu. Eu não sei se foi vela, alguma coisa assim. E ela assim, quando ele chegou, todo desanimado, todo para baixo, ele tava assim, só um caco, sem força. Aí o que ela fez? Ela falou assim, meu amor, hoje a gente vai ter a melhor noite da nossa vida. Aí ele falou assim, amor, né? Aí ela começou com carinho, chegou nele. Ela disse que a melhor noite de toda a vida dela, até aquele dia, foi aquela noite. No outro dia, o homem saiu com tanta força. Eu tô toda arrepiada. Para resolver. Para resolver aquela situação. E eles estavam... E hoje, eles são bem-sucedidos. Ela tá aí, levando essa mensagem para muita gente. Ela fala até sobre esse posicionamento, né, da relação dos casais. Ela é cristã, ela é pastora, né? E assim, olha que história forte. E olha o que foi que ela fez. Gente, eu não tô parando de estar arrepiada. Tá subindo o cabelo tudo. Meu Deus, a gente tem um poder muito grande e a gente joga fora. É verdade. Gente, a mulher sábia, ela ouve, né? O Espírito Santo falando no seu coração. O que é para mim fazer? E a gente vai treinando nos pequenos detalhes. Por exemplo, tem coisa assim, aí eu vou falar isso.
Aí eu sinto, não é pra falar, fica pra você. Em algum momento, né, quem sabe é pra me falar. Aí eu, tá bom. Eu não falo, eu fico, né, pra mim. E quando acontece de eu falar, eu fico mal. Meu coração fica, sabe, uma angústia, assim, um aperto. Ai, Senhor, não era pra me falar, né? Então a gente vai treinando nas pequenas coisas, ouvir a voz dele. Essa mulher ouviu. Gente, na religiosidade, quem vai pensar isso? Ninguém. Jamais ela vai pensar. Ela vai pensar em brigar, em reclamar, e que você não deu conta, e que você é um fraco, olha como que a gente tá, os nossos filhos tá fazendo isso. E ela, outra coisa, ela não chegou dizendo assim, amor, ó, nossos filhos tá aí falando, o que, que a gente vai fazer? Não. Ela foi falar com Deus, aí Deus, pá, deu a resposta para ela. Aí ela, pá, disse assim, eu vou fazer. Aí, pá, e o homem teve força e foi resolver as coisas, gente. Então a gente tem um poder extraordinário nas nossas mãos. Aí, para mim chegar nas perguntas, né, pra gente encerrar, eu faço a pergunta assim, ó. O que você mais gosta de fazer dentro do seu lar? Porque tem uma frase que eu ouvi, olha só. Ela transformou uma atividade pessoal para uma atividade profissional. Ou seja, não foi algo que ela, eu vi fulana fazendo, gostei. Vou fazer porque dá dinheiro. Primeiro, que nada dá dinheiro, a não ser que seja você está sentada e está recebendo dinheiro. Outra coisa, você não ganha dinheiro, você faz. E como foi que ela fez? Ela viu que ela estava fazendo algo muito bom dentro de casa. Ela falou assim, eu vou oferecer algo muito bom para alguém também. E é isso que acontece. Porque imagina, se todas as mulheres tivessem que tecer, que tivessem que construir. Gente, ia ficar faltando um monte de coisa para fazer. Mas não, uma costura, a outra já faz outra coisa. E assim vai se encaixando, né? Uma ganha aqui, outra compra ali, uma apoia ali. E vai se encaixando. Aí, a primeira pergunta, o que você mais gosta de fazer dentro do seu lar? A outra, planeje algo para você fazer. E primeiro, não que seja uma necessidade você fazer lá para fora, mas que seja porque é algo tão bom que você faz, que você quer levar também para outras mulheres, para famílias. Porque no final, tudo se resume, tudo vai, o foco é para a família. Pela mínima coisa que a gente faz, foca o quê? Em família. No final, a gente vê família. Então, a outra pergunta. Tem a iniciativa, né? Toma uma decisão. Em conjunto, claro, né? Com seu marido, se você é casada. E o outro? Cadê a outra pergunta? E você pode produzir e ele vender. Não é só você que tem que produzir, que tem que vender, que tem que fazer tudo. Não. Você pode estar nos bastidores e não tem problema nenhum, fortalecendo a base, usando a melhor matéria-prima, e ele ir lá, sabe, ir para a guerra e dizer assim, eu vou vender, e você acreditar nele também, né? Nossa, amor, vá lá e apoia. E ele vai com força, com coragem. E a outra pergunta é, se dedique, né? Mas lembre que, se dedique nesse propósito que você tá tendo, mas lembre que o seu lar é a sua prioridade. Nunca esquecer disso. Porque se não está bem dentro, não vai ficar bem fora. Você vai ser uma farsa novamente. Você vai ser uma farsa lá fora. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que a gente viva a verdade. Não é uma obrigação, né? Mas é uma escolha você fazer isso. Então, pequenas e simples ações você consegue fazer sim. E as áreas do nosso casamento refletem nas de uma empresa. Pode observar, tem área financeira, tem várias áreas, né? É um reflexo. Então, o propósito ou o desejo não deve ser apenas para aumentar a renda da família, né? Mas para transbordar do que é muito bom dentro do seu lar. A outra coisa, e não faz sentido, né? A gente fazer sozinha. Então, não tem como a gente fazer algo grande sozinha. Ela tem um apoio, principalmente do marido, né? E ela conseguiu esse apoio. Mas meu marido não apoia, não sei o quê. Primeiro, todos nós temos um tempo. Você foi por muitos anos de uma forma que não era você, assim, na sua identidade, né? Aí, de repente, quer que o outro não só acredite, mas já apoie de imediato. Não.
tem um tempo dele e a gente precisa exercer o fruto do Espírito, a paciência. Exato. E a outra coisa, não faz sentido também, né, conquistar as coisas sozinhas, que a gente vai comemorar com quem? Uhum. E, e também não faz sentido a gente só trabalhar e não desfrutar. Porque isso faz com que a gente se afunde. É outra, como é que fala assim? A gente está se sabotando. Sim. Né? Aí você já pergunta aqui. Ó, eu vou mandar para você aqui e vou fixar. Aí você já vai respondendo. Pode monetizar com propósito? Pode. Pode, porque assim, o propósito, se o seu propósito é ajudar as pessoas, multiplicar o talento, para que as pessoas sejam salvas, você pode multiplicar. Agora, se o seu propósito eu vou talvez pegar um pouco pesado agora, mas se o seu propósito é multiplicar você, multiplicar o seu sentimento, multiplicar a sua vontade, multiplicar o seu desejo carnal, por favor, não monetize isso, porque isso não vai ser construtivo, vai ser destrutivo para as pessoas. Agora, se você monetizar o propósito que Deus tem para você, aí isso vai ser bênção para você e vai ser bênção para outras pessoas. Então, você tá liberado aí para prosperar. Tem gente que prospera do jeito errado também, sabe por quê? Porque aprendeu mesmo assim o princípio da semeadura e colheita. Então, sabe, tem conhecimento, tem acesso, enfim. Mas às vezes começou do jeito certo e tá terminando do jeito errado. Ou tá no meio do caminho do jeito errado. Então tem como consertar. Mas tudo é intenção do coração. Se a intenção do coração tá correta em fazer aquilo, tá alinhado com Deus, você tá sentindo paz, você tem que fazer? Faz, que Deus vai abençoar. Agora, se você tá fazendo para benefício próprio e não pensando nem um pouquinho no outro, por favor, não faça. Porque é o que eu falei, não vai ser bom para você e não vai ser bom para outras pessoas. Pode ser que por um tempo você tenha sucesso em algumas coisas, mas não vai se sustentar, porque você não está firmado na verdade. Você está firmado numa mentira que você está propagando e você vai ser cobrado por isso. Então, se eu fosse você, eu não multiplicaria o que é errado, multiplicaria aquilo que é a verdade. Eita, foi forte. E agora, ó, deixa eu falar, vou ter que encerrar, mas deixa eu falar. Ai, meu Deus, quais são as vestes que você produz? Eita! Eita! Em que sentido? Em que sentido? Fale de um dos propósitos que você realiza hoje no externo, que isso é um reflexo do interno. Legal. Ó, pode ser... Sim, a escrita, exatamente. Eu ia falar sobre isso, porque uma das vestes que eu produzo está relacionada a esse universo, né? O universo da escrita. Então, quando a gente traz a palavra falada para a escrita, ou vice-versa também, mas mais direcionado para a escrita, a gente está reproduzindo algo que se passou pelo coração de Deus, está no coração do homem e é a verdade. Então, eu estou produzindo vestes de verdade, o cinto da verdade. Né? Está carregado de essência, está carregado daquilo que é o que é para chegar nas pessoas, a mensagem da verdade. Então, que pode ser através do Monetize, né? Do Monetize com a escrita, porque ali o que a gente faz? Eu estou produzindo vestes também para outras mulheres. Para elas se vestirem, para elas produzirem para outras mulheres. Né? A Josi faz muito isso. Né? Ela faz assim, ó. Eu faço a costura, né? Aí ela vem e pinta. Ela vem e traz como é que fala? A estampa, né? Então, é uma das coisas, né? Porque agora também nessa terceira turma, eu quero que a Pamela fale também, que a Michelle fale, a Esther, a Gi, toda a Karina, enfim, todas elas, porque todas elas têm uma contribuição. E tem mais outras também que vão falar, uma contribuição para deixar a roupa mais bonita e mais carregada de verdade, né? E de excelência e de realeza, enfim. Porque todas nós carregamos uma verdade. Tem a verdade que é eterna e tem a nossa história. E a nossa história costurada à história de outras pessoas, né? Porque no caminho a gente vai encontrando novas pessoas, novas mulheres, com o mesmo propósito, mas com ferramentas diferentes, então tudo isso vai agregando.
Ó, não é só isso, vocês vestem a gente de carinho e amor. E ela pode monetizar de casa? Pode! Pode monetizar de casa. Por quê? Antes podia já também. Sempre pôde. Muitas mulheres já faziam isso por muito tempo. Igual a mulher de Provérbios. Provavelmente muitas coisas ela fazia de dentro da casa dela. Mas a mente de muitas mulheres abriu, de muitas pessoas, né? No geral, homem e mulher. Em 2020, quando entrou a pandemia. E aí começou aquela febre de fazer máscara, né? Nossa, quanta máscara, quanto tipo de máscara. Eu tenho uma amiga, ela até passou aqui nessa live, a Gilce. Meu Deus, ela fez tanta máscara, e máscara de bichinho, e máscara de cachorrinho, e máscara não sei do que. Essas coisas só as mulheres têm. Só as mulheres têm esse toque de ver os. Assim, o homem também tem, mas é uma característica feminina. Dos detalhes, né? De ver coisas assim, com algumas coisas que os homens não têm o olhar para isso. Então a pandemia despertou muitas pessoas para esse lado. E as empresas estão muito mais flexíveis com isso também. Porque eles enxugaram, muitas empresas que eram em prédios gigantes, enxugaram o time presencial, inclusive lá na Febracis é assim também. Por quê? Eles têm muitas pessoas em home office, é um gasto a menos para eles de manter a pessoa lá também, lógico, mais seguro para todo mundo, mas também é bom para aqueles que optam por isso, principalmente as mulheres. Por quê? Faz o horário dela, entrega a demanda que tem que entregar, lógico, mas tá ali com o filho correndo em volta, tá ali, para fazer o almoço, depois volta. Lógico, tem que ter organização, tem que ter ordem, com certeza, mas tudo é ajustável e tudo é flexível. Quando você consegue entender não é a verdade, mas a credibilidade e o privilégio, essa palavra, de poder fazer isso de casa, nossa, vai ser difícil depois você querer voltar a ficar o dia inteiro numa empresa. É verdade. Tanto que ali na Febracis também, eles perguntaram como é que você quer? Você quer presencial? Você quer híbrido? Você quer home office? Quase que eu escolhi só home office, porque eu gosto, né? Gosto, aí a gente flui mais, principalmente com a escrita, a gente precisa de bastante atenção. Mas eu escolhi ir um dia, 2 dias lá, por quê? Porque eu quero conhecer, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer as pessoas, quero ter acesso. Então, você tem que ver qual que é a tua intenção e qual que é a intenção, intencionalidade. Você ser intencional em tudo. Agora, se eu, por exemplo, se eu tivesse já na época, que logo vai chegar, né? Mas se eu já tivesse numa época assim de gravidez, já para quase ganhar, e aparecesse uma oportunidade dessa, eu não ia pensar 2 vezes. Eu ia falar, ó, só vou ficar em casa, me deixa quieta aqui no meu canto, eu entrego o que vocês precisam, mas eu quero ficar aqui. E aí, os próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, tanto que eu quiser. Aí que entra a flexibilidade. Porque se você encontra algo assim, igual é na escrita, se você encontrar algo assim, e você é treinado nisso, e você se aprofunda nisso, você vai ver que você não precisa mais, se você não quiser. Não precisa mais fazer nada fora. Você pode ter cliente dentro da sua casa, pode atender 10, 15, 20, enfim. Aí você faz o seu horário, depende também a sua intenção, quanto você quer ganhar também, fazer. Né? Mas foi muito bom estar aqui com você. E a gente tá junto, né? Tamo junto, distante, mas não tá junto. Não tem como, não consigo. Não consigo, não dá. Dá pra morar em qualquer país, que a gente vai estar junto. Vamos tirar um print? Tira um print aí, pessoal. Tira um print aí, pessoal. Tá bom. Beijo. Beijo. Amanhã tem live que hora? 8h07. 8h07 da manhã, pessoal. Amanhã tem live. Provérbios 31, 25, né? É isso. Beijo. Beijo. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Gente, a gente vai encerrar, né? Mas antes disso, eu dar assim, né? Nossa, como foi bom, né? Depois a gente conclui com as outras perguntas em uma próxima live, tá? Então, gente, eu vou concluir aqui, né? Hoje foi bem diferente, né? Tanto no horário, quanto a pessoa e quanto o jeito mesmo que a gente trouxe, né? Os ensinamentos desse versículo hoje, do devocional, do nosso devocional. E reforçar, né? O que eu falei no início aqui.
a gente, pelo menos eu prefiro, eu dou prioridade, né, que seja de manhã, porque eu começo já o dia sendo direcionada, né, pelo meu tempo de qualidade com Deus, pelo meu devocional. E ali eu ouço ele, né, eu tenho uma condução e eu fico mais leve e eu dei as minhas primícias para ele. Só que nem todas as vezes a gente consegue fazer pela manhã, mas que a gente sempre dê prioridade, né, às primícias do nosso dia para ele. E quando não der para fazer pela manhã, não tem problema, porque não é uma regra, né? É uma escolha, é um princípio. A gente ter o nosso tempo de qualidade com ele. Então a gente faz no horário que dá, né? Mas assim, na maioria dos dias serão 8, 7. E a gente só vai mudar se alguma coisa acontecer e tá tudo certo também, né? Eu sei que vocês estão aqui com a gente, independente disso. E, e é isso. Então, só vou colocar aqui, ó. Quando você quiser, quando você for fazer aquela pergunta, o que eu faço de bom? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu não faço nada de bom. Tem algo bom que você faz, às vezes é falar bem, é falar com amor, é ter aquela delicadeza, a forma de falar. Enfim, pergunta para Deus, né? O que eu faço de muito bom? Se arde no seu coração fazer algo além, né, do que você está fazendo do seu lar. E um presente maravilhoso, uma possibilidade maravilhosa é a escrita, né? Por isso que aqui, ó, o Senhor da escrita. Primeiro a gente sabe quem é, a gente ativa a nossa identidade para executar, né, algo, para executar de acordo, para a gente ser, né? De acordo com quem a gente descobriu, de acordo com a nossa identidade. E a gente fala sobre traços de caráter, linguagens do amor, sobre características singulares nossas, né? E assim vai nos trazer como é que fala? Uma resposta desse dom. Qual é esse dom? Qual é esse talento? Qual é essa habilidade que eu tenho e eu posso investir nela? Aí, tá. E aí você vai ter a resposta para você multiplicar, né? Para você entregar e multiplicar aquilo que já está no seu coração e que você já aplica dentro do seu lar para levar também, né, para outras pessoas, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz, né, de ter vocês, porque não tem graça, não faz sentido a gente caminhar sozinha. Mas ter pessoas que nos apoiam, que tá com a gente, que sorri, que chora junto. Um dia desse eu tava falando com uma amiga e quando ela falou algo, ai, foi tão forte no meu coração, a gente começou a chorar juntas. E eu falei assim, meu Deus, ele proporciona, né, verdadeiras amizades pra gente. É que às vezes a gente se decepciona tanto, né, com muitas pessoas, mas Deus, ele prepara alguém especial, né? E vocês são essas pessoas especiais para estar caminhando junto aqui. E esse é só o começo, né, de coisas grandiosas que estão por vir. Tá bom? Então, até amanhã, gente, às 8h07, com o versículo do dia de amanhã, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Beijo.